Bom dia, igreja, graça e paz. Continuaremos hoje com o nosso estudo ao livro de Apocalipse e, como dissemos no final da aula passada, detalharemos um pouco mais o capítulo 6, no qual estamos falando sobre os selos, os 7 selos do Apocalipse. E explicava na aula passada ao respeito do significado, especialmente do cavalo branco. E recomendo para vocês no estudo da palavra que algo que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito útil, é usar várias versões da Bíblia. Neste caso eu tenho duas, mas na internet a gente pode ter acesso a inúmeras versões da Bíblia. Muitas vezes, quando você tem uma frase que é um pouco enigmática, consultando você diversas traduções ou versões, você pode esclarecer um pouco mais o texto. De maneira que você não precisa ser um grande especialista, diríamos assim, em comentários ou em conhecimentos mais aprofundados da Bíblia, no sentido técnico, para entender certas coisas que são facilmente decifradas pelo uso simples de várias versões. Há também um site que eu vou colocar, o pessoal vai colocar aqui embaixo, chama-se www.logoscalogos.com. É um site na internet que ela vai te lançar a Bíblia interlinear. Significa o quê? Isso é para quem quer um estudo um pouquinho mais detalhado, né? Tem a Bíblia em grego e embaixo a tradução literal de cada uma das palavras, e se você dá um clique em cima, você vai ter diríamos um significado básico daquela palavra. Isso ajuda muito em alguns textos um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais complicados, e não é para usar a toda hora, mas em algum momento preciso a gente recebe um esclarecimento um pouco melhor do texto sagrado. Queridos, por que é importante um estudo detalhado da Bíblia? O Senhor disse que nós escudriñemos as Escrituras. Se vocês olhassem aqui esta sala, ela está composta de várias quadrículas que foram colocadas uma ao lado da outra. E a palavra escudriñar significa literalmente ir quadro por quadro, pedaço por pedaço, de maneira que você consiga arrancar do texto bíblico o seu sentido e seu significado. Mas não apenas para você colocá-lo aqui na mente e ser um bom debatedor e ter a razão nas conversas, senão, como diz o livro de Esdras, para colocá-lo por obra, para amarrar a nossa vida ao significado e ao sentido da palavra. E como também diz Esdras, para poder ensiná-lo ao povo de Deus. Então eu lanço esse desafio para vocês, e vejam como é maravilhoso o Apocalipse. Ele nos desafia a estudar a Bíblia. Porque, como disse a semana passada, você não pode entender certos sentidos do Apocalipse sem conhecer de maneira bastante, diríamos, razoável o Antigo Testamento. E este é um exemplo claro. Vamos decifrar agora os 4 cavalos e os cavaleiros do Apocalipse de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Vejam que o capítulo 6, no versículo 1, quem chamam os cavalos do Apocalipse e os cavaleiros são os 4 animais que estão diante de Deus. Esses 4 animais, já dissemos, representam a força da criação, e são eles que convocam estes 4 cavalos e cavaleiros. Em sequências estão o cavalo branco, logo vem o cavalo vermelho, depois o cavalo preto, e por último vem o cavalo esverdeado. E eu dei um significado a semana passada do cavalo branco como significando o poder que induz ao erro, o ministério do engano. Mas vejam que na Bíblia não é a primeira vez que estes 4 cavaleiros aparecem no livro de Zacarias, mas com um sentido um pouco diferente que no livro de Apocalipse. Mas é dali que João toma, de alguma forma, diríamos assim, estes 4 cavalos e seus cavaleiros. E se você está me acompanhando com as Escrituras, vamos lá.
ao livro de Zacarias, capítulo 1. É a primeira vez. Lembrem que Zacarias, ele tem 8 visões. Ele tem 8 visões, e a primeira visão que ele tem é justamente a visão de quatro cavalos. E mesmo você lendo Zacarias, os 4 cavalos são um enigma, porque o texto diz assim: haviam detrás dele, capítulo 1, versículo 9, cavalos vermelhos, alazões e brancos. E antes mencionava um cavalo vermelho. E a pergunta do profeta é: quem são estes? É a mesma pergunta que você e eu nos fazemos ao respeito dos 4 cavalos do Apocalipse. Quem são estes? É a pergunta do profeta Zacarias. E o anjo que dirige Zacarias nestas visões lhe diz: quem são? Estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Toda a terra repousa e está tranquila. É o relatório que os cavaleiros dão na presença de Deus. Então, a figura que aparece aqui destes 4 cavaleiros e seus cavalos é a imagem de mensageiros que têm a missão de percorrer a terra, de trazer um reporte para a presença de Deus. E neste caso o reporte é de uma terra tranquila e em paz. Se vocês avançam um pouquinho no livro de Zacarias, no capítulo 6, aparece novamente uma visão semelhante. Mas antes de entrar nesta visão semelhante de Zacarias, de 4 cavalos e cavaleiros, vejam que a visão dos 4 anjos, dos 4 cavalos e seus cavaleiros do capítulo 1, está vinculada com a segunda visão. A segunda visão, Zacarias, ele vê 4 chifres e 4 ferreiros. E novamente o profeta pergunta: quem são estes? O que é isso? E o anjo que o guia nas visões lhe disse: olha, os 4 chifres são os 4 poderes que destruíram Jerusalém. E quem são os 4 ferreiros? Os 4 ferreiros são os 4 poderes que bateram em Jerusalém. E vejam como está vinculados os 4 cavalos que trazem o reporte da terra. Está em sequência os 4 chifres e os 4 ferreiros que representam julgamento sobre Israel. Muito bem. Zacarias 6 retoma essa imagem, mas neste caso são 4 cavalos que puxam 4 carros. E novamente está a pergunta: Senhor, quem são estes? Porque o profeta se inquieta: quem são eles, meu Senhor? E mais uma vez o anjo responde: estes são os 4 ventos do céu, que saem da presença do Senhor de toda a terra. Veja como contempla o intérprete desta visão os 4 cavalos como aqueles que saem da presença de Deus. Isso nos faz lembrar Apocalipse, porque eles saem enviados pelos 4 anjos, pelos 4 seres viventes que estão diante do trono. E segundo Zacarias, são mensageiros que percorrem a terra, que recebem missões da parte de Deus. E neste caso diz, são 4 ventos. A palavra vento no Antigo Testamento tem muitos significados. A palavra hebraica é ruach, R-U-A-H, ruach. E significa vento, mas pode ser vento literal, aquele que vocês percebem antes de uma tempestade. Mas também vento significa espírito. Vento também pode significar alma no Antigo Testamento. Pode significar garganta. Tem muitos significados a palavra vento no Antigo Testamento. E também tem o significado de Espírito de Deus, né? Quando diz que os profetas eram tomados pelo Espírito de Deus. E se vocês olham as Sagradas Escrituras, há muitos versículos que falam sobre os 4 ventos que assopram.
sobre a face da terra. Isto é importante. É importante para poder entender o significado destes 4 cavalos. Olha, eles são uma quadriunidade. Eles trabalham juntos. Eles trabalham em tropel, eu sempre digo. Eles estão envolvidos numa roda, num círculo, diríamos assim, de ação. Isto é importante. Estamos fazendo o quê? Escudriñando as Escrituras, queridos irmãos. E a Bíblia fala no Antigo Testamento constantemente dos 4 ventos, dos Espíritos de Deus que sopram, tanto literalmente como representando algo espiritual. E por exemplo, quando você olha o Antigo Testamento, os 4 ventos são a dinâmica com que Deus faz funcionar a natureza. Os 4 ventos representam a dinâmica da criação. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o vento do norte, que está em Jó 37:9 e Provérbios 25:23. É o vento que refresca a terra, porque do norte vem um vento frio também. Mas ao mesmo tempo, esse vento do norte pode ser um vento castigador, porque assim como pode refrescar, também pode fazer com que a chuva se afaste. E para uma nação semiárida como Israel, a chuva era fundamental no tempo certo. Quando você fala sobre o vento do Oriente, quase sempre ou sempre um vento destrutor. Por exemplo, o vento de Oriente quando assoprava trazia os gafanhotos para Israel. E esse vento é um vento destrutor, é um vento de devastação. Salmo 48, versículo 7, por exemplo. Já o vento do sul, escrito lá em Jó 37:17 e em Cântico dos Cânticos 4:16, é um vento que traz paz. Mas ele também pode mudar repentinamente. Olha só como que é uma dinâmica muito grande, porque esse vento que traz paz, de repente pode se transformar num vento violento. Ontem, na tarde da esperança passada, eu falava sobre quando Jesus acalma a tempestade no lago da Galileia. E sabe como começam as tempestades no lago da Galileia? De um vento fortíssimo do sul, que produz tempestades no lago da Galileia. Então, esse vento que normalmente traz paz, pode se tornar repentinamente violento. E tem o vento do oeste, que é um vento de libertação. Quando os gafanhotos invadiam, o vento do oeste era aquele que afastava essa praga de gafanhotos. Então, queridos irmãos, vejam só, o que representam os 4 ventos na Bíblia? Em sentido, diríamos, material, em sentido tal como o vento que a gente o percebe no dia a dia. Representam a dinâmica da natureza. E no sentido espiritual, segundo o que limos em Zacarias e em outros livros, como por exemplo Daniel capítulo 7 versículo 2, Ezequiel capítulo 37 versículo 9, Jeremias 49 36. No sentido espiritual, esses 4 ventos representam a dinâmica da história. Representam as forças, diríamos assim, espirituais que obedecem aos desígnios de Deus para executar os seus planos e seus projetos no mundo dos homens. Eu vou repetir mais uma vez, porque esta interpretação do Antigo Testamento é fundamental para entender o Apocalipse. Os ventos representam a dinâmica da natureza, a maneira como Deus faz funcionar a sua criação. Mas no sentido espiritual, os 4 ventos representam os espíritos que cumprem os desígnios de Deus na história humana. E aqui está a chave para interpretar os 4 cavalos do Apocalipse, que são os 4 selos. Os 4 primeiros, eles são uma dinâmica. E assim como os ventos literais do Antigo Testamento podem de repente mudar e se transformar
de algo bom em algo que realmente executa com fúria um desígnio. A mesma coisa acontece com os cavalos do Apocalipse. Então esses 4 cavalos do Apocalipse estão nessa direção. Eles cumprem os desígnios de Deus na história. Fazem com que os propósitos de Deus se executem e se cumpram, seja para a guerra ou seja para a paz. Mas quase sempre eles estão conectados, né? No caso do Apocalipse, em tempos de julgamento. Tempos de julgamento. Agora, veja aqui um ponto interessante. Então, os 4 cavalos são, diríamos, a roda da história. É a maneira como Deus trabalha a história humana. A maneira como Deus executa e permite que a história percorra. É por esse motivo que quando você escuta algumas pessoas descrentes dizer, a Bíblia é lorota, porque ela diz assim, né, haverão guerras, rumores de guerras, fomes e pestes, e as pessoas dizem assim de maneira irônica, isso sempre aconteceu na história humana. Como saber que os 4 cavalos do Apocalipse estão presentes no final da história? E eu falo para essas pessoas e ficam desconcertadas quando eu respondo, você tem razão. Eles sempre estiveram presentes na história humana. Por quê? Porque eles são os instrumentos que Deus usa para que a história humana se desenrole ao longo dos séculos. Ou seja, os 4 cavaleiros do Apocalipse não apenas estão presentes no fim dos tempos, eles sempre estiveram presentes ao longo da história. E são eles que lhe dão sentido a esta história humana. De maneira que se você retira os 4 cavalos da história humana, a história não tem sentido. E é verdade, na história humana eles sempre apareceram. Eu vou dar exemplos aqui. Século V, VI da nossa era. Final, quase no começo do século VI, o Império Romano cai. No começo do século VI, explode um grande vulcão, se não estou errado, na Islândia. E olha só que interessante, porque segundo os historiadores, foi tão poderosa esta explosão que por 2 anos, 1/4 do dia, apenas num 1/4 do dia, saía luz, o restante era trevas e sombras. De tão poderosa que foi esta explosão volcânica. Em consequência, trouxe o quê? Trouxe fome. Porque o frio da Europa não permitia as colheitas por muito tempo. Foram anos onde uma pequena era do gelo, né, atacou a Europa. Pouco tempo depois, na 4ª década desse século, houve uma grande praga chamada praga de Justiniano, que matou milhões no mundo. Ironicamente, teve também origem na China. Além das guerras e das grandes guerras que aconteceram naquela. Veja, meu querido, se você morasse naquele tempo e você olhasse Apocalipse 6, você estaria vendo os 4 cavalos do Apocalipse agindo de maneira terrível na história, né? No caso específico, na história europeia. Mas é assim que a história tem se forjado ao longo dos tempos. Agora vamos pular na história mais uma vez. Século 14 da nossa era. Mais uma vez, uma praga devastadora na Europa. 1 de cada 3 pessoas morreram, segundo se diz, 200. Não quero pecar de ser inexato, mas 1 de cada 3 habitantes da Europa morreram. Acho que eram uns 200 milhões de mortos no mundo. Imagina, querido. O Covid é brincadeira de crianças ao lado dessa praga. E logo se desencadeia a Guerra dos 100 anos entre Inglaterra, França e outros países lá. Então era um mundo devastado. Você podia contemplar naquele momento os 4 cavalos do Apocalipse agindo. Outro pulo na história, você vem para o século XX, o século passado, o século dos nossos avós e bisavós. Primeira Guerra Mundial.
Logo da Primeira Guerra Mundial, no meio da Guerra Mundial, a gripe espanhola, que devastou a Europa e outros países. Passada a guerra, né, veio a grande recessão de 1929, fome, atrás de fome, não apenas nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Então veja que ao longo da história você contempla a ação desses 4 cavalos do Apocalipse agindo como uma força conjunta que executa os desígnios de Deus. E essa é a interpretação, diríamos assim, que os grandes intérpretes aplicam aos 4 cavalos do Apocalipse. Então seria o poder do engano que conduz as pessoas para a guerra, que ao mesmo tempo traz fome, e que obviamente isso acelera as pestes que carregam em si a morte e a destruição dos habitantes da terra. Só que Apocalipse nos detalha um ponto que está escrito claramente no 6º selo, porque é o 6º selo que vai romper este ciclo que vai e vem dos 4 cavalos. Com o 6º selo acaba-se esse vai e vem da história. A gente conhece isso como déjà vu, que em francês significa eu já vi, ou seja, algo que se repete uma e outra vez. De repente o 6º selo entra na história e rompe para sempre e inaugura o fim da história. Essa é a peculiaridade que acontecerá nos últimos tempos, e eu acredito pessoalmente que acontecerá no nosso tempo, no tempo dos nossos filhos. Nós veremos o desígnio final de Deus se cumprindo com a abertura do 6º selo. E obviamente no final dos tempos nós teremos esses 4 cavalos agindo de uma maneira como nunca antes na história agiram, porque eles já agiram no passado. Fazemos aqui uma pequena pausa para ir ao livro de Lucas capítulo 21. Veja, é um dos capítulos mais difíceis de explicar, e em algum momento a gente terá que estudar esse capítulo, porque os discípulos chegam a Jesus e perguntam o seguinte: Senhor, quando será destruído este templo? E que sinal haverá da tua vinda? Então o Senhor Jesus responde a essas 2 perguntas, e ao respeito do fim do templo, ele profetiza a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E veja que quando você estuda o momento até a queda de Jerusalém na profecia de Cristo, Jerusalém ela é destruída pelos 4 cavalos do Apocalipse. Como? Leia atentamente e verá como começa o poder do engano, logo continua o cavalo da guerra, logo prossegue o cavalo da fome e o cavalo da peste, e no meio de tudo isso a perseguição da igreja. E os evangelistas dizem que quando isso aconteça é porque está sendo executado o dia da vingança do Senhor. Isso em Jerusalém. Então a queda de Jerusalém foi uma pequena amostra do juízo para todas as nações. E assim como Jerusalém foi devastada pelos 4 cavalos do Apocalipse, a grande Babilônia, que é a civilização humana levantada de costas para Deus, ela também será destruída. Nessa mesma dinâmica, os 4 cavalos do Apocalipse, mas acrescentando ainda elementos de juízo mais severos, como são o 6º selo, as 7 trombetas e os 7 cálices da ira. Então não é novidade que os 4 cavalos do Apocalipse têm agido ao longo da história desde o Antigo Testamento. Eu mencionei na semana passada que quando você estuda Jeremias, você vê claramente os 4 cavalos do Apocalipse agindo e concluindo na destruição de Jerusalém no ano 590 e pouco antes de Cristo. Então, meus queridos irmãos, os 4 cavalos do Apocalipse sempre estiveram presentes na história humana.
E se você estuda um pouco hoje a profundidade, aquilo que está acontecendo no mundo, por isso que o Senhor disse: vigiai, orai e vigiai, contemplem com os olhos espirituais aquilo que no mundo acontece. Sim, os 4 cavalos estão agindo, e estão agindo de maneira, diríamos, suave, até que os juízos se intensifiquem, assim como uma onda começa pequena e vem outra maior, e cada vez maior, e cada vez maior. Essa é a ideia transmitida pelo livro de Apocalipse. Muito bem, vejam só que o 5º selo é o clamor de aqueles que foram perseguidos e mortos pela pregação do Evangelho. É a mesma coisa da profecia de Cristo com a queda de Jerusalém. E isso é algo que também vai se repetir no final da história. A perseguição de você como igreja, de mim como igreja, de aquilo que serve a Deus e se curva diante dele. Isso será assim. Mas aqui há um ponto, como disse, qual que é o ponto decisivo que inaugura o fim da história? É o 6º selo. É o 6º selo porque e merece um estudo particular. Então os 4 cavalos do Apocalipse de alguma forma estão explicados. Vejam só que João os explica de maneira muito mais detalhada que os anteriores profetas. O cavalo vermelho tem uma grande espada, que é uma machaira, é uma espada com que os romanos guerreavam suas batalhas. E logo vem aquilo que prossegue claramente a esse evento de guerra, que são as fomes e as pestes. Mas o 6º selo, meus queridos, eis aí algo que nunca na história aconteceu. O 6º selo é um evento que está além de aquilo que o ser humano pode manejar. O 6º selo é um evento cósmico. É um evento tão marcante que quando ele acontece, as multidões expressam o seguinte: certamente é vindo o grande dia da ira, e quem poderá estar em pé? Vejam que até hoje as coisas que acontecem no mundo podemos explicá-las a partir da dinâmica histórica, podemos explicá-la a partir de fenômenos naturais. Até no caso desta doença podemos explicá-la assim, mas o 6º selo será tão particular e tão tremendo na história humana que não haverá mais do que reconhecer, e as multidões assim o farão, que algo sobrenatural está acontecendo no meio da história. E espero que na próxima semana a gente possa estudar com muita mais clareza este 6º selo. Apenas dizer para vocês algo preliminar. Quando a Bíblia fala lá no final do Apocalipse sobre a destruição da grande Babilônia, na verdade ela já começa a ser destruída aqui. Com os 4 cavalos e o 6º selo, a Babilônia, a grande Babilônia, já começa seu processo de destruição. Ela vai ter apenas um pequeno respiro com a vinda do anticristo, mas aqui começa esse processo de caos. O 6º selo é o caos na terra. E o caos é um momento propício para que líderes se levantem. E obviamente este caos produzido pelo 6º selo será o preâmbulo da vinda do anticristo. Por quê? Porque, queridos, a história humana funciona assim. Quem é aquele que exerce um poder de liderança entre os homens? É aquele que consegue colocar ordem no caos. Eu vou colocar um exemplo. Vocês dizem: o Brasil é uma bagunça, a economia está no chão, roubaram até no mais poder, vamos escolher alguém que coloque ordem nessa realidade. E vocês olham para as pessoas e dizem: esse dali pode que coloque ordem, e vocês escolhem aquele que vocês acham que vai colocar ordem. Por quê? Porque o ser humano tem pavor do caos. Então o 6º selo é o caos na terra.
Jordan Peterson, conhecido psicanalista, ele diz assim, que o nosso cérebro, na verdade não é ele, são várias pessoas dizem que o nosso cérebro tem dois hemisférios. Um lida com a ordem e outro lida com o caos. E se a gente vive somente no caos, a gente enlouquece. Se a gente vive apenas na ordem pura, a gente fica enjoado. A gente fica entediado. Mas se você vive apenas no caos, você enlouquece. E o sexto selo é o caos. Então as pessoas não querem viver no caos porque enlouqueceriam. E o que as pessoas procuram no caos? Procuram ordem, procuram normalidade. E as pessoas estão dispostas a sacrificar até sua própria liberdade para obter um pouquinho de ordem e de normalidade. Isso a história humana prova até a saciedade. Os próprios mitos antigos, que narram histórias primigênias, eles falam que o grande Deus Marduk é o Deus que trouxe o caos, por exemplo, no mundo babilônico, quando o mundo estava numa desordem total. É o Deus que mata a serpente do caos e se torna o Deus dos deuses. Isso é inerente. Isso acontece também no mundo das igrejas, né? Quando uma igreja está bagunçada, as pessoas pensam, vamos escolher um líder que coloque ordem no caos. É da natureza humana, da natureza mais íntima do ser humano. E a civilização que nós vivemos é um esforço humano para controlar o caos. Tanto o caos da maldade humana, quanto o caos das forças da natureza. E a gente fica apavorado quando essa ordem se rompe, quando essa ordem se quebra. Imaginem vocês, o sexto selo acontecendo e o caos instalado no mundo. As pessoas vão querer o quê? Um líder que lhes devolva a sua normalidade. Um líder que lhes traga um pouquinho de ordem no meio daquela bagunça total que será a apertura do sexto selo. Isso será o preâmbulo da vinda do anticristo e do falso profeta. Então, queridos, a próxima semana, com a graça de Deus, nós estaremos estudando o sexto selo. Espero que vocês possam deixar as suas perguntas, enviar as suas perguntas através deste canal, ou de maneira direta também, e assim a próxima semana eu poderei responder para vocês através também deste meio. E continuem lendo Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21. E eis aqui neste dia, queridos, que Deus os abençoe. Deixei para vocês esta dinâmica da história dos 4 cavalos do Apocalipse, tá? E uma introdução ao sexto selo. Nós vamos dedicar uma aula inteira só para o sexto selo, porque considero que é um evento que está às portas desta geração. Às portas desta geração. E desejo que o Senhor lhe abençoe e lhe dê muita sabedoria. De maneira especial, Lucas 21, por favor. Leiam para que vocês possam compreender um pouquinho melhor aquilo que está decifrado neste sexto selo do capítulo 6 do Apocalipse. Vocês podem ler atentamente depois os versículos 12 até o versículo 17. Vou pedir também que vocês leiam Sofonias. Então, vamos lá. Lucas 21. E todo o livro de Sofonias, ele é pequeno. Eu quero que vocês sublinhem as vezes que aparece em Sofonias a palavra o dia do Senhor. E vocês escrevam num caderninho quais são as características do dia do Senhor. Faça isso, meu irmão, te desafio. Então, você vai pegar um caderninho, ler Sofonias e colocar as características do dia do Senhor numa listinha. E na próxima aula você vai acompanhar essa listinha para que o Senhor te dê luz. Por quê? Porque o sexto selo, segundo o que está testemunhado aqui no versículo 17, é o reconhecimento do mundo de que o dia do Senhor chegou.
O grande dia do Senhor chegou. Aquilo descrito de maneira lúcida por Sofonias. Queridos irmãos, que Deus abençoe, graça e paz. E vamos prosseguir aprendendo a maravilhosa e desafiante palavra de Deus. Fiquem com Deus, graça e paz para todos. Amém.